Olá, realeza do YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo à biografia de Penélope Meredith Mary Knatchbull. Os títulos de Penélope mudaram ao longo dos anos. Ela era conhecida como Lady Romsey entre 1979 e 2005, Lady Browborn entre 2005 e 2017 e agora, Condessa Mountbatten da Birmânia. E antes que você conheça a história dela todinha, eu peço que deixe o seu apoio registrado aqui ao nosso trabalho, ao nosso canal. E vamos lá, vamos conhecer a Condessa e a sua história. Ela nasceu em Londres no dia 16 de abril de 1953. Seu pai foi Reginald Eastwood, fundador da Angles Steakhouse, uma cadeia de restaurantes de churrascarias no centro de Londres. Sua mãe era Marian Wood. Seu nome de solteira era Penélope Meredith Mary Eastwood. Ela era a filha mais velha, tendo um irmão mais novo chamado Peter. Nasceu em 1953, próximo da data em que Elizabeth II foi coroada como rainha da Inglaterra. Cresceu e foi educada na Suíça. Familiarmente, era chamada de Penny. Retornou à Inglaterra para seu ensino superior e, em 1976, ela se formou na Escola de Economia de Londres. Penélope nasceu de família rica e sempre conviveu entre a nobreza britânica, sendo muito amiga do príncipe Charles. A ligação dela, que chegou a ser apontada como namorada de Charles, embora eles fossem apenas amigos, é tanta que ela teria tentado desaconselhar o amigo a se casar com Diana, percebendo antes de todos que o casamento não daria certo. Anos depois, uma gravação entre Penélope e o príncipe Philip, discutindo a separação de Charles e Diana, vazou para a imprensa. Ainda assim, Penny seguiu, uma figura fixa na família real britânica. Em 20 de outubro de 1979, em Hounslow Abbey, aos 26 anos de idade, ela se casou com Norton Louis Philip Knatchbull, conhecido como Lord Romsey, primo em segundo grau do rei Charles III, filho e herdeiro da segunda Condessa Mountbatten da Birmânia e o sétimo Lord Browborn. O casamento ocorreu 2 meses depois da morte do avô do noivo, Lord Louis Mountbatten, carinhosamente conhecido como Dick, o amado tio do Duque de Edimburgo. O então príncipe Charles, atual rei Charles III, esteve em Gordonstown com Norton e serviu como padrinho para o casamento. O príncipe Philip era padrinho de batismo do noivo. Sendo assim, após o casamento, Penélope entrou para o círculo real, agora, como parte da família. Desde seu casamento até a morte de seu sogro em 2005, ela foi denominada Lady Romsey, e desde então, até a morte de sua sogra em 2017, Lady Browborn. Ela e seu marido tiveram 3 filhos, Nicholas Louis Charles Norton Knatchbull, nascido em 1981, o herdeiro aparente de seu pai, Lady Alexandra Vitória Edwina Diana Hooper, nascida em 1982, e a honorável Leonora Louise Mary Elizabeth Knatchbull, nascida em 1986. A princesa Diana também tinha sua própria conexão com a família e era madrinha de Alexandra Knatchbull. Em 22 de outubro de 1991,
morreu de câncer nos rins aos 5 anos de idade. Sua filha Leonora. Leonora foi diagnosticada depois de adoecer, enquanto estava de férias na Espanha com outros membros da família real, incluindo Charles e Diana. Em agosto de 1991, um ano após o diagnóstico de Leonora, ela estava em remissão e a família se juntou à realeza em férias mais uma vez. No entanto, a doença voltaria e ela viveria apenas 2 meses. Após a viagem à Itália, ela foi enterrada no terreno da casa da família, a mesma propriedade de 850 acres, onde a então princesa Elizabeth, recém-casada com o príncipe Philip, passaram sua lua de mel. Entende-se que Penélope se apoiou no duque de Edimburgo e na rainha após a morte prematura de sua filha. Charles e Diana também se aproximaram dos Knatbles e a morte de Leonora, após 14 meses lutando, mostrou ter um impacto emocional em Charles, Diana e Philip. Embora já tivesse conhecido o casal real antes de juntar-se a Norton, sua proximidade com o príncipe Philip começou durante a tragédia familiar. Foi natural que o duque desse apoio emocional para seu afilhado e a sua esposa durante esse período tão difícil. Além do luto, os hobbies compartilhados pela dupla também tiveram um grande papel em uni-los. Ambos, Penélope e o príncipe Philip, gostavam de realizar atividades ao ar livre, com um foco especial para equitação, que era uma das paixões do príncipe. Foi o príncipe Philip quem encorajou Penélope Ramsay, agora a Condessa Mountbatten, a assumir a condução de carruagens. Ela expressou interesse no que chamou de essa coisa de dirigir e perguntou a ele se poderia ser possível ensinar o pônei de sua filha. Philip se encarregou ensinar a condessa. A biógrafa Ingrid Seward, que escreveu alguns livros a respeito da família real, escreveu sobre ela o livro A Segunda Mulher Mais Importante na Vida do Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, explorando a tensão entre as duas mulheres da vida do duque, sua esposa, Elizabeth II, e sua melhor amiga, Penélope Knatble, que na vida real era 32 anos mais nova que ele. A biógrafa descreve Penny como uma confidente constante, uma companheira leal e ainda guardiã dos segredos de Philip. Outro momento interessante dos dois, que fora revelado pela biógrafa em sua obra de 2020, foi sobre uma dança da dupla na pista de dança de um baile realizado pela realeza nas primeiras semanas de agosto. Abre aspas. Quando eu vi Philip e Penny dourando ao redor da pista de dança no baile do Esquadrão Real de Iates durante a Cowes Week, nenhum dos dois deu a mínima para quem os viu, ou o que qualquer um poderia dizer ou pensar. Fecha aspas. Descreveu a biógrafa. Ela e o príncipe Philip participaram de competições de direção de carruagem. Sua proximidade, bem como sua diferença de idade, levaram a especulações sobre um possível caso amoroso entre eles. Não há evidências de que os dois fossem mais do que amigos. Seward, em sua biografia, observa que ela tinha visto os dois dançando, felizes e abertamente em um baile, um ato que ela interpretou como totalmente inocente, pois sugeria que eles não tinham nada a esconder. De fato, Penélope foi muito abraçada publicamente por vários Windsors, não apenas pelo príncipe Philip.
Em 1991, ela ficou na varanda para o Trooping the Colour com toda a família real e, em 2006, ela contribuiu para o documentário intitulado 10 Dias que Fizeram a Rainha. Ela frequentou a Exposição Real de Cavalos de Windsor como convidada da realeza, sendo fotografada pela mídia. O ex-secretário de imprensa da rainha, Dick Arbet, chamou os rumores de um caso entre o príncipe Philip e Penélope de lixo. Também vale a pena notar um comentário que Philip fez a um repórter em 1991, que perguntou sobre sua fidelidade conjugal. Abre aspas. Meu Deus, mulher! Você já parou para pensar que durante anos eu nunca fui para nenhum lugar sem que um policial me acompanhasse? Então, como eu poderia me safar de algo assim? Fecha aspas. Disse o príncipe. Como demonstração da amizade entre eles, o príncipe Charles conduziu a filha de Penny, Alexandra, em seu casamento. Alexandra era afilhada de Diana, a princesa de Gales, e se casou com Thomas Edward Huntley Hooper em 25 de junho de 2016, conduzida até o altar pelo então príncipe de Gales. Penélope fundou o Leonora Children's Cancer Fund, que em 2010 se fundiu com o The Edwina Mountbatten Trust, fundado em memória da bisavó de Leonora. Após a morte de sua filha, as instituições de caridade fundidas em 20 de fevereiro de 2014 tinham por objetivo financiar enfermeiras especialmente treinadas para ajudarem a cuidar de crianças com câncer infantil. Em 2010, ela sucedeu seu marido no cargo honorário de Alto Steward, um título honorário concedido pelos conselhos ou curadores de certas cidades da Inglaterra, no caso de Hursey, uma cidade no distrito de Teesside Valley, em Hampshire. A posição já havia sido preenchida pelo primeiro conde Mountbatten da Birmânia. Em 2010, Norton deixou Penny para morar com outra mulher, Lady Nuttall, nas Bahamas, mas retornou em 2014, mudando-se para um quarteirão estável na propriedade da família. A relação com a amante durou menos de 4 anos e o conde acabou por regressar à sua casa, mas em vez de entrar pela porta da frente da mansão herdada pelo avô, o poderoso Mountbatten, Norton Knatchbull foi viver no celeiro, onde estavam guardados os seus pertences. Penélope era frequentemente vista com o Duque de Edimburgo na Exposição Real de Cavalos de Windsor, às vezes pilotando uma moto. E ela era uma visita regular em Sandringham, o local onde Philip passou a maior parte do seu tempo quando se afastou da vida pública em 2017. Só mais um sinal da forte amizade que uniu os dois por cerca de 30 anos. Seu papel insubstituível dentro da vida do príncipe Philip ficou claro para o mundo ver, quando ela foi escolhida como um dos grupos seletos de 30 enlutados para participar do funeral do duque, tornando-se apenas um membro não familiar a ser convidado. Abre aspas. Penny foi uma das poucas amigas que Philip continuou a ver regularmente após 2017, em sua retirada dos deveres reais. Fecha aspas, disse um assessor ao Mail on Sunday, na época. Segundo divulgado na época pelo Express, Penélope chegou à cerimônia fúnebre bastante inconsolável e com o coração partido. Abre aspas, ela perdeu seu melhor amigo, fecha aspas, afirmou o veículo.
Abre aspas. Eles foram reunidos pela tragédia, mas estavam lá um para o outro em todos os momentos. Ele confiava nela implicitamente e ela o adorava. Ela nunca o traiu. Ela era uma guardiã, não apenas dos seus segredos, mas também dos de toda a família. A deles era uma amizade profunda e duradoura. Penny era sempre chamada de brincadeira, como E também, porque sempre que uma lista estava sendo elaborada para um evento familiar, fosse ele privado ou público, seria vamos convidar X e Y. E então Philip insistia, e também Penny. Fecha aspas. Penélope também estava entre os enlutados no funeral de Sua Majestade a Rainha, no início de 2022. Penny, agora com 71 anos, continua casada com Norton e assumiu muitas de suas funções cerimoniais e deveres, e continua a fazê-lo, incluindo a corrida de Brooklands, onde Leonora foi enterrada. A quinta temporada de The Crown explorou o companheirismo do príncipe Philip e Penélope Knatchbull, a condessa Mountbatten da Birmânia. E você? A que conclusão chega depois de conhecer essa história? Aqui, as conclusões do vídeo são por sua conta. Mas nos comentários, você me conta quais são. Nos encontramos lá e também no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, atenção e carinho.